Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você e a sua família para estar comigo de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook, sempre às 19 horas com estudo da Palavra de Deus. Você que gosta, você que precisa aprender, assim como eu, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu trago para você a cada dia, cada capítulo, ensinando com detalhes tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, tá bom? Nós começamos no livro do Gênesis, capítulo 1. Hoje já vamos estar no capítulo número 4 do primeiro livro de Reis. Então já lemos bastante. Se você perdeu alguma coisa, você pode então estar entrando no meu canal do YouTube e ali você vai pegar todo o ensinamento, pregação, cultos de nossa igreja. Você vai estar então aprendendo juntamente comigo. Quero cumprimentar minha querida Janaína Maria. Deus abençoe, Janaína. Estávamos com saudade. Que bom que você voltou para estar conosco aprendendo junto à palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito boa noite. E a todos aqueles que estarão entrando também juntamente comigo nesta live. Eu convido vocês a estar entrando depois também no meu canal do YouTube e todo o conteúdo do YouTube, a qual nós fazemos na igreja, minhas pregações, os ensinamentos que eu trago aqui, você vai conseguir acessar todo o conteúdo se inscrevendo no meu canal do YouTube, que está aí na descrição do vídeo, tá bom? Nós lemos ontem, então, capítulo 3 do primeiro livro de Reis, e falamos sobre tudo aquilo que aconteceu, então, quando Deus deu sabedoria a Salomão acima da média, sabedoria como nenhum homem teve antes dele e nenhum homem vai ter depois dele também. Então, ontem nós vimos a sabedoria, terminou o capítulo 3, falando daquelas duas mulheres prostitutas que haviam então, moravam junto, nasceu o filho das duas ao mesmo tempo, diferença de 3 dias, e uma deixou o seu filho morrer por descuido, e pegou o filho vivo da outra, botou o filho morto, e ali então houve uma briga, uma disputa, e naquele tempo tudo era levado diante dos reis. E essa questão dificílima veio diante de Salomão, e ele então pergunta quem era a mãe, e todas as duas diziam que elas eram a mãe verdadeira. Ele manda pegar uma espada, e quando se pega a espada ele diz, divide no meio e dá metade para cada uma. A mãe verdadeira então disse, não mate a criança, pode dar a criança inteira para ela. Mas a mãe falsa, que não tinha amor por aquela criança, porque o filho dela já havia morrido, disse, não, me dá metade, eu fico satisfeita, e dá outra metade para ela. E Salomão então descobre, com a sabedoria de Deus, que aquela era a verdadeira mãe do menino, aquela que não deixou que matasse. Nós terminamos então o capítulo 3 assim. Agora vamos entrar no capítulo 4. Eu quero agradecer de todo o coração a nossa querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira. Thelma ontem fez um gesto muito nobre, e isso caracteriza o amor que nós temos que ter um pelos outros. Nossa diaconisa também, Célia Regina, está internada, e os parentes mesmo estavam difíceis de chegar, mas a Thelma passou a noite ali, a Thelma passou com ela, e eu quero agradecer de todo o coração, Thelma, que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe por este ato, de amor, a qual você fez com a nossa diaconisa Célia Regina. Que Deus abençoe a ti e toda a tua casa, e a todos que estão conosco também. Eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Você vai encontrar várias situações, pessoas ensinando, mas o que está na palavra é o que você tem que se ater. O que está na palavra é o que vai te salvar.
Muitas pessoas podem oferecer tanta coisa para mim e para você, mas só Jesus Cristo é que nos oferece a salvação. Porque Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então, quando você se fixar naquilo que está escrito, aprender o que está escrito, e eu também, então nós estaremos indo pelo caminho certo. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu e vocês não estivermos em Jesus Cristo, nós não iremos ao Pai de maneira alguma. Então, por isso que a palavra de Deus é muito importante para mim e para você. Vamos ler capítulo 4, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Trarei as explicações e depois daremos sequência a todo o capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote, e Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários. Josafá, filho de Ailube, chanceler. Benaía, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei. E Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Ábida, sob o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que provia o rei e a sua casa. E cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são seus nomes: Ben-Ur, das montanhas de Efraim. Então eu li até o versículo 8, para nós entendermos depois. Eu darei sequência a todos esses versículos, mas vamos entender então como começa a falar a organização do exército, então, do nosso querido Salomão. Obrigado aí, então, a série já está de alta, para a honra e glória do nosso Senhor. Que bênção. Obrigado mais uma vez, Thelminha, que Deus te abençoe. Bom, diz a palavra, versículo 1, que assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E eram estes os príncipes que tinha. Vê uma relação de príncipes aqui, a mudança do comandante, o general, já não era mais Joabe, porque o próprio Salomão havia mandado matar por ser um traidor, tornar-se um traidor mediante as situações que ocorreram em Israel. Então agora ele coloca já outro como comandante, era então Benaía, filho de Joiada, que era comandante do exército. E a Zadok e Abiatar eram agora os sacerdotes. E começa a contar ali todo o exército, cada posto de confiança que cada um tinha no exército de Salomão. Mas quando chega no versículo 7, vai dizer que tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa. E cada um tinha o prover um mês no ano. Olha só que coisa. Salomão tornou-se um rei tão próspero, tão forte, que ele já não gastava mais daquilo que vinha ao reino, daquilo que vinha ao tesouro. Ele não era mais obrigado a gastar como todos os reis faziam. Os reis tiravam da provisão deles e bancavam ali o castelo inteiro e aqueles que vinham visitar também. Mas Salomão não. Por ele ser rei de reis também naquela época, porque todos os outros reis serviam a ele de países próximos, ele tinha 12 provedores. Cada mês do ano, um provedor diferente tinha que trazer a mesma quantidade daquilo que traria o outro. Ninguém traria mais, nem traria menos. Se quisesse trazer mais, até traria, mas menos de maneira alguma. Havia uma conta, havia uma cota para que esses provedores trouxessem. É como se a Thelma Fonseca tivesse um provedor que a cada mês chegasse para ela ali com uma cesta básica, com tudo que precisasse, e chegasse e falasse: não precisa ir no mercado, isso aqui eu estou trazendo para você. Então era assim que acontecia
Cada mês, durante 12 meses do ano, havia um provedor específico para abastecer. Gente, não é pouca coisa não. Não é a casa do pastor Alberto Brasil, não é a sua casa, que a gente gasta bastante no mercado, mas não é tanto. Era um palácio inteiro e nós vamos ver o quantitativo de tudo quanto era trazido para ele mais à frente. Mas vamos ver então quem eram esses provedores. Versículo de número 8. E estes são os seus nomes: Ben-Ur das montanhas de Efraim. Então no mês era Ben-Ur que trazia. Ben-Dequer em Macais e em Saladim, em Bet-Semes e em Enon e em Bet-Anã. Ben-Ezed em Arubote, também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Esse casou com a filha de Salomão. Baaná, filho de Ailube, tinha a Taanac e Megido e toda a Bet-Siã, que está junto a Zeretã, abaixo de Jegiel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joquemião. O filho de Jebe, em Ramote Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimais, em Naphtali, também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer, em Bealote. Josafá, filho de Perua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Prestaram atenção? Eram muitos aqueles que vinham comer com Salomão, aqueles que vinham festejar com Salomão. Então era muita gente que comia e bebia, não às custas de Salomão, mas às custas desses 12 provedores, um para cada mês, que eram obrigados a trazer para Salomão o que nós vamos enumerar daqui a pouquinho e você vai entender, né? Então era muita gente que vinha. Versículo 20 diz sobre isso. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, e multidão comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia. Olha só, cada dia, era cada dia, preste atenção. Eram, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. O que é um couro? Qual a medida de um couro? Eram 10 batos, que representava 370 litros, só um couro. Então eles traziam 60 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Então, se era 370 litros, né? Imagine 60, faça essa conta, vezes então, né? Você vai fazer ali, vezes 60. Era aquilo que eles traziam, era aquilo que eles tinham que apresentar. Então, agora que você já sabe a medida, eram 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio,
e tinha paz em todas as bandas em roda dele. Então era muita comida, era muita bebida, que a cada dia eles traziam, e isto por 30 dias consecutivos, cada um dos 12 provedores. Então o reino de Salomão, ele era muito grande. O reino de Salomão era muito respeitado. Ele dominava sobre todos os reinos que estavam ao redor. Nós vamos ver mais à frente que a rainha de Sabá e todas as pessoas vinham de longe para ver a sabedoria de Salomão. Assim era para ser a igreja do Senhor hoje. Assim era para ser Israel depois de Salomão, depois do rei que veio de Salomão, até chegar a Jesus Cristo. As pessoas deveriam olhar para mim, para você, não como dominadores, como querem apresentar nesse evangelho aí que estão pregando da prosperidade. Não, mas quando as pessoas precisassem de uma cura, iriam na minha casa e na tua casa e nós oraríamos e a pessoa seria curada e sarada. Quando estivesse passando por um problema conjugal, nós iríamos naquela casa e a pessoa estaria com um casamento restaurado. E assim toda a necessidade que o povo tivesse, eu e vocês como representante do Senhor Jesus Cristo, teríamos unção, teríamos autoridade para tratar isso. E o povo veria que realmente Deus estava na minha vida e na tua vida. Salomão, o reino dele foi então ali um espelho para todo mundo. Todo mundo olhava para Salomão, vinha até Salomão porque via um Deus na vida dele. Tudo quanto ele conquistou, tudo quanto ele ganhou sem guerra, porque não teve guerra no tempo de Salomão, só quando ele começou a pecar. Antes do pecado de Salomão, houve calmaria, houve paz, houve fartura, como nós vemos aqui, 12 provedores trazendo do bom e do melhor para Salomão, sem ele ter que meter a mão no bolso para sustentar tanta gente de Judá e de Jerusalém que vinha para comer e beber ali no palácio de Salomão. Então, a igreja de hoje não era para ser esse escândalo, esse escárnio que nós somos aí na televisão. Quantas chacotas, né? Rede Globo e tantos outros já fizeram de nós, a gente acha engraçado. Sendo cristão, a gente acompanha isso e ri. Quando aparece ali representando alguém, um pastor, representando o evangélico, e conta uma piada, a gente ri disso, acha muita graça. Não era para ser assim. Era para sermos o povo mais respeitado, eu e vocês. Éramos para ser o povo mais respeitado da face da terra. As pessoas tinham que olhar para mim e para você, contratar cristãos. Hoje está difícil contratar cristãos, porque o cristão, quando é contratado, é claro que há 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Mas aqueles que vão trabalhar, dão um testemunho quando começam a trabalhar, vão na igreja e falam: olha, Deus abriu uma grande porta. Passados 5 meses, 6 meses, já querem sair porque eu tenho que ir para consagração. Quando eu estava desempregado, podia ir, mas empregado tem que dar glória a Deus que agora eu não posso ir, nem você. Mas eu quero ir. Eu quero ir para a vigília e eu falto serviço para isso. Outro dia eu estou cansado demais porque eu fui para a vigília. As pessoas não querem contratar mais cristãos. Não querem mais porque o nosso testemunho hoje não é o testemunho de antigamente. O nosso testemunho hoje não glorifica o nome do Altíssimo, o nome do Senhor. Então, no tempo de Salomão, tudo que eu estou ensinando a você está no contexto aqui da história. Eu não estou pregando para você, eu estou falando do contexto da história que está aqui, então, no primeiro livro de Reis. Vamos continuar, então, a leitura, versículo 25, capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Aqui está falando exatamente o que eu falei para vocês. Havia paz, havia tranquilidade, não haviam adversários. Quem quisesse se levantar era impedido pelo próprio Deus. Então, eles habitavam, eles moravam seguros, cada um debaixo da sua videira,
tinha ali os seus cachos de uva para fazer o vinho, para fazer o licor, para fazer o suco, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estribarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos chegavam à casa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. Então, provedores de cavalo, provedores de tanta coisa que Salomão tinha, que ele ficou bilionário ali. O reino de Salomão foi muito próspero, porque não deixavam faltar coisa alguma. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. Então, até palha para cavalo, ração para os animais, quem traziam eram os provedores, não saía do tesouro do palácio real. Os provedores traziam para que houvesse paz com Salomão, para que eles pudessem então ficar próximos de Salomão. Versículo de número 29. E deu Deus sabedoria a Salomão e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos o do Oriente e do que a sabedoria dos egípcios. Os egípcios foi uma das primeiras nações, que conquistaram sabedoria. Nós vemos as pirâmides, nós vemos tudo quanto eles conquistaram. As obras que foram feitas no Egito são obras de engenheiros, de pessoas, de arquitetos, com muita sabedoria, muito antes da gente ouvir falar dessas técnicas que nós temos hoje. As pirâmides continuam lá até hoje. Então era um povo muito sábio, muito poderoso, o povo do Egito. Mas a sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, israelita, e do que Enã, e Calcol, e Darda, filho de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Esses homens que foram relatados aqui, eu já procurei em estudos, já procurei para ver, nunca se acha nada concreto deles, dizendo que no tempo deles eles eram sábios assim, de fazer tantas coisas. A Bíblia diz que é, eu creio que é, mas não encontramos muitos estudos que vai falar de Emã, de Calcol e de Darda, filho de Maol. E diz que correu o nome de Salomão por todas as nações em redor. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Tem que correr o nome da igreja, o nome de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida, por todas as cercarias, por todos os países, para as pessoas virem e ouvirem que Deus atua na minha vida e atua na tua vida também. Então, esse nome de Salomão correu por todos os reinos. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos, a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Então todo mundo fazia excursões, montava ali então, e vinham todos para poder conhecer Salomão, para poder sentar ao lado de Salomão, para ver se realmente Salomão era aquilo tudo que se falava. Então muitas pessoas vieram de diversas partes, de outros países, para ver Salomão. Assim deveria ser a igreja do Senhor. Uma igreja honrada, uma igreja digna, uma igreja que todo mundo quisesse vir ver. Hoje em dia passam perto da porta e viram a cabeça para o outro lado, porque a igreja do Senhor hoje parece um covil de salteadores. As pessoas olham para você que anda honesto, que anda na verdade, como olham para aqueles que estão falsificando a palavra. Para eles não há a menor diferença daqueles que enganam dentro do evangelho e você que prega a verdade. Mas era para olhar e falar: olha, eu quero entrar nessa igreja, que testemunho tem esse irmão, tem essa irmã,
E isto hoje é muito raro de se acontecer. Nós vamos entrar no capítulo de número 5 do primeiro livro dos Reis. Façam seus pedidos de oração. Eu vou estar orando por vocês ao finalzinho. Quero cumprimentar minha querida Célia Regina, que já de alta, graças ao bom Deus. Deus abençoe Celinha, minha filha Genilda Oliveira e todos que já estão conosco no decorrer dessa live. Abram comigo, confiram comigo o capítulo 5 do primeiro livro dos Reis. Eu vou ler do versículo 1 ao 7. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: Bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mau encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Vamos agora às explicações desses primeiros versículos, capítulo 5, primeiro livro dos Reis, versículo 1 ao 7. Então nós vamos ver aqui que Hirão, ele era rei de Tiro, era muito amigo de Davi. Ele tinha aliança com Davi. E quando ele ouve falar que Salomão foi levantado, ungido rei no lugar de Davi, ele vai mandar então ali os seus servos falar, parabenizar Salomão, né, por ele estar agora como rei. E Salomão, aproveitando isso, então, Salomão vai falar com ele. Versículo 3. Bem sabe tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos pés. Então ele começa dizendo, Hirão sabia disso, era muito amigo de Davi. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo pelo sangue que estava nas mãos. Davi foi usado por Deus para limpar aquela área, tirar ali os filisteus, os amalequitas e tantos povos ali que infernizavam aquela terra. Então muito sangue havia na mão de Davi. E é isto que vai estar dizendo então Salomão para Hirão. E ele diz no versículo 4: Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Esse aqui era o tempo de Salomão. Tempo que ele não tinha guerras, tempo que ele não tinha inimigos, tempo que não tinha mal algum. Eles podiam dormir descansado debaixo da videira, debaixo da figueira, e viviam tranquilo. O povo de Israel vivia uma vida a qual Deus quer que eu viva e que você viva também. Então, nesse tempo aqui, era assim. Versículo 5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora aos do Líbano, que cortem cedros, e os meus servos estarão com teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Então, ele faz um elogio aqui para Hirão, né? E fala, eu vou pagar os teus servos, meus servos vão estar junto com teus servos, e eu preciso então do cedro, que era uma das melhores madeiras da época,
para construir o templo do Senhor, uma casa para Deus. Eu quero construir uma casa linda para Deus, né? Versículo 7. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira e cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como ele tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança, como havia aliança com Davi, que era o pai de Salomão. Então houve aliança também de Salomão com Hirão durante todos os seus dias. Nós vamos ver agora os preparativos para edificar esse templo, para a construção do templo de Salomão. Versículo 13. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. Olha quantos trabalhadores só de início Salomão enviou para a preparação do templo. 30.000 homens. Já imaginaram uma obra com 30.000 homens? Era uma obra grandiosa que seria feita, né? E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estava no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, que Adonirão estava sobre a leva de gente. Olha a sabedoria de Salomão. Ele escolhe 30.000 homens para fazer aquela obra. Então, um mês, esses homens estavam lá cortando a lenha, fora de casa, um mês inteiro fazendo isso. Depois, voltavam para casa e ficavam 2 meses em casa. Outros 10.000 partiam no lugar deles, ficavam lá, e depois ficavam 2 meses em casa, e os outros 10.000, completando os 30.000, faziam também assim até que se terminasse toda a obra. Tinha também Salomão, preste atenção, o quantitativo dos funcionários para construir o templo. Primeiro foram 30.000. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Olha, 70.000 com mais 30, 100.000, com mais 80.000, 180.000 que cortavam nas montanhas, só de funcionários para fazer a obra. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre toda aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Nós vamos entrar ainda no capítulo 6. Terminamos também o capítulo 5. Como está falando de obra, a leitura é mais rápida. Então vamos entrar ainda no capítulo de número 6. Façam os seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. Capítulo 6, primeiro livro de Reis. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Deixa eu me ver aqui numa outra versão para você.
para nós nos posicionarmos nessa outra versão, para ver se nós temos aqui, então, os números a qual falam para mim e para você com mais clareza. Capítulo 6 do primeiro livro de Reis. Eu vou ler de novo para você aqui, para nós entendermos então essa passagem. Deixa eu ver, a partir do versículo de número 6, capítulo 6. Eu vou ler o capítulo 6 todo numa nova versão, numa outra versão. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zif, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento. Aqui já fala em metros para você entender. Na outra versão, estava falando em côvados, né, que é uma outra medida do Antigo Testamento. Mas aqui nós vamos ver a medida que você entende e que eu também. Então, o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Então, era 27 metros de comprimento e tinha 9 metros de largura. E tinha, então, ali 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janela com grades estreitas junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, da qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados de pedras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Se fosse assim, né? Eu já fiz obras aqui em casa e muito tempo pessoal ouvindo cortar, né, com maquita, e o vizinho querendo dormir, a gente tem uma hora para parar, mas até que pare, esse barulho é muito alto. Nós temos construção aqui do lado também, e nós vivemos isso que eu fiz alguém viver também. Então, barulho de cortar pedra, barulho de cortar piso, de cortar chapa, não se ouviu um barulho quando estava construindo. Tudo foi cortado na montanha, a medida já foi feita na montanha, e tudo aquilo com a sabedoria que Deus deu a Salomão. Tudo foi feito e não teve barulho algum para que eles fizessem, então, concluíssem esta obra. Versículo de número, deixe eu ler aqui com você, versículo de número 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardarem todos os meus mandamentos, andarão neles conforme para contigo e a minha palavra, a qual falei Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Deus estava dizendo para Salomão o que ele diz para mim hoje e para você. Aqui então, está dizendo, não adianta nada eu ter um templo muito bonito, eu construir uma igreja muito bonita, e eu como pastor e você como membro ser infiel a Deus. Não vai haver a presença de Deus de maneira alguma. Vai haver movimento de homens, vai haver movimento de obreiros, mas não vai haver a presença de Deus.
Ele falou: você vai edificar essa casa, e edificando essa casa, se vocês permanecerem em obediência e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com a madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Lemos então até o versículo 15, capítulo 6, primeiro livro dos Reis, versículo de número 15. Amanhã, querendo Deus, estaremos concluindo então o capítulo 6 e demais capítulos que tivermos tempo. Façam seu pedido de oração. Minha querida Carmen Araújo, obrigado por estar conosco também. Faço o pedido de oração que neste momento eu vou estar orando pelas famílias, vou estar orando pela nossa nação. Então, minha querida Carmen, faça o pedido. A Rosane já fez, Genilda, Célia, todo o povo. Nós vamos aproveitar esse tempo, então, para falarmos com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Aquilo que você estiver sentindo, alguma enfermidade, alguma dor, aquilo que estiver te afligindo, neste momento, é um momento que você não vai confiar no pastor Alberto Brasil, mas na oração que o pastor Alberto Brasil faz ao grande Deus. É ele que cura, é ele que sara, é ele que liberta, é ele que dá livramento. Então, neste momento, você não vai fazer mais uma oração, você vai estar concordando com esta oração, tendo certeza que o nosso Deus vai estar do teu lado. Se houver enfermidade, que Ele venha curar. Se houver algum mal, que Ele venha fazer com que saia este mal, tá bom? Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu quero apresentar o teu povo diante de ti e perante a ti. Eu quero, Pai, nesta noite de oração, ligar, meu Pai amado, na terra, para que seja ligado no teu trono no céu, aquilo que nós vamos colocar como petição, ainda que não mereçamos, Pai amado, ainda que a nossa casa não seja tal para contigo, mas pela tua misericórdia, Pai, atende a cada oração, a cada pedido. Eu coloco, Pai Santo, a tua serva Carmen Araújo perante a ti. Ela pede, Senhor meu Pai, pelo esposo, ela pede por ela e por toda a sua parentela, aqueles de perto, aqueles de longe. Visita, meu Pai, o lar, meu Pai, da tua serva Carmen. Visita a família, salva os que não são salvos. Liberta, Pai, os que estão cativos. Cura os enfermos, Pai. E faça um grande mover na saúde, na vida da Carmen, Pai, livrando de todo e qualquer mal. Toma também, Senhor, a tua serva Rosane Oliveira, os filhos, Pai, toda a sua parentela, a sua casa. Visita ela, meu Pai. Visita a tua serva Genilda Oliveira também. Vai trabalhando na mãe, libertando, salvando. Toma as irmãs, toma o irmão, toma os sobrinhos, toma o David, toma a Adriana. Toma a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge, todas as áreas da vida da Genilda, eu apresento a ti. Dá vitória à tua serva, Pai. Toma também, te entrego a tua serva Célia Regina, Pai. Eu te louvo, Pai, porque, Pai amado, Senhor, tu entrou com um grande mover na saúde da Célia Regina. Eu quero te louvar, porque também ontem a tua serva, Pai amado, Thelma Fonseca, esteve ali com ela, Pai, fazendo companhia. Recompensa a Thelma também, toma toda a sua parentela, toma a saúde, meu Pai amado, da Célia, liberta o seu esposo, salva, transforma, muda a história, liberta a filha, liberta o filho, toma os netos, os irmãos, toda a parentela, Pai, da Célia, a saúde da tua serva, o ministério, a vida da Thelma, sua mãe. Liberta o Edson, liberta a irmã da Thelma, os irmãos, liberta os filhos e filhas, genro, nora, toma os netos, toma a mãe da Paula, liberta, cura, sara, meu Pai, faça uma obra.
Toma, Deus, em tuas mãos também eu coloco, meu Pai, a vida da Janaína Maria em tuas mãos. Meu Deus amado, trabalha no coração da Janaína, trabalha na sua vida. Toma a dona Dirce, converta o coração dela também. Faça um grande mover, meu Pai, na vida da Janaína e de toda a sua parentela. Eu quero entregar a Ti também, meu Pai, nessa noite de oração, meu Pai amado, Senhor, a vida da Ângela de Olaria, a sua parentela. Visita, meu Pai, cura os enfermos, liberta os cativos. Toma em tuas mãos, Pai, todo o povo ali de Guapiara, no interior de São Paulo, parentes da tua serva também que residem ali. Toma em tuas mãos o pastor Messias, a Vaninha, toda a parentela deles, o pastor Pacífico, a pastora Márcia. Esse ministério, Pai amado, lá no Rio Grande do Sul, coloque em tuas mãos. Abençoa também, Pai, o Waltenberg, a família do Waltenberg, o casamento, os filhos, o trabalho, a saúde, a vida espiritual do Waltenberg, assim bem como, Pai, o teu servo Isaac dos Correios. Visita ele, Pai. Ajuda, restaura a vida espiritual, a vida ministerial, a vida sentimental do Isaac, Pai. Trabalhe em toda a parentela, na saúde dele. Guarda o entrar, o sair, o levantar, o deitar. Toma em tuas mãos Ana Paula, meu Pai. Traga ela em paz ao Brasil. Converta o coração dela a Ti, meu Pai. Restaura este casamento. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus. Toma em tuas mãos, Pai, a Gabi, toda a parentela do Isaac, a Kátia também. Dá direção a Kátia, faça o teu mover. Visita, meu Pai, eu te peço, a Eunice Enoque, meu Pai, seu esposo Luiz, liberta e salva. Toma em tuas mãos a Natália, guarda a Natália. Toma a Sarinha, meu Pai, os seus avós, toda a sua parentela. Visita Maria Aparecida, toma a saúde da tua serva, visita ela. Vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, e repreenda todo o mal. Toma também a Silvandira dos Santos, seus filhos, a sua parentela, a sua saúde, a irmã Adélia, o irmão Gilvan, toda a família feitosa, eu entrego em tuas mãos. Visita, Senhor meu Pai, teu servo Paulo Augusto, dá saúde ao Paulo Augusto, Pai. Toma a vida espiritual dele também, a vida ministerial. Liberta o seu irmão, abra uma porta para ele. Toma o sobrinho, toma a prima, a irmã dele que mora em Portugal, toda a sua parentela, Pai. Visita o Paulo Augusto. Toma também, Senhor, eu entrego em tuas mãos, meu Pai amado, a vida da Odete Justo, toda a família Justo. Toma os filhos e filhas, genros e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, toda a sua parentela. Visita também, Senhor, tua serva Lindinha, ali em Barreto, Niterói. Toma a saúde da tua serva, a casa dela. Liberta o Derico, salva. Liberta o Vitor, liberta a Paloma. Toma a Laurinha, toma a Bia, toma toda a descendência, toda a parentela da tua serva Cecília, que já descansa em ti. Visita, Pai, com libertação e com salvação. Toma também, Senhor meu Pai, eu te peço, o J. Alexandre, a sua esposa, a sua parentela, a Vera Borges, meu Pai, com toda a sua família também, o seu ministério. Visita a Angélica, meu Pai amado, Senhor meu Pai, ó Deus de Tomaizinho, o seu filho, sua esposa, a sua saúde. Toma a Mara de São Mateus, visita a tua serva, abençoa ela, meu Pai, a sua parentela. Toma a Graça, que cuida-lhe dela, meu Pai, os seus filhos. Toma a vida, Pai, da mamãe Cleusa, no Vale da Simpatia, toda a sua parentela. A mamãe Luzia, visita ela, meu Pai querido. Trabalha também em toda a família. Visita o evangelista Luiz Mota, da Rádio ID FM. Toma cada comunicador, cada ouvinte, meu Pai. Abençoa, guarda. Toma também a Rádio Continental AM 1520. A vida da Daniele Ribeiro, seu esposo, a sua filha. A vida, Pai amado, Senhor, da Fabi. A vida, meu Pai, da Monique, meu Pai. A minha permanência nesta rádio também tu abençoa. Abençoa, Pai, eu te peço. O irmão Antônio, da Rádio Continental. A saúde do teu servo. A vida da Lúcia, sua esposa. Toma os filhos, as noras, os netos, toda a parentela dele, de perto, de longe. Dá saúde, faça o milagre, Pai, na vida do teu servo Antônio. Toma também, Senhor, teu servo Cláudio Carvalho.
Abençoa o Claudinho, a saúde dele, o trabalho. Abençoa o casamento, a vida da Monique, o Ian Lucas, o Joãozinho, o Eric. Toma em tuas mãos o Tiago, Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique, a Jaciro, o Mário. Entra com o teu poder, o teu agir. Toma a missionária Tânia Cristina, Pai, a sua casa, a sua saúde. Visita Alberto, seu esposo, trabalha. Liberta Alexander, salva, liberta o Luiz Alberto, a Débora, guarda o pequeno Douglas, Pai, toma a vida da Tamires Cristina, toma o noivado, a vida, meu Pai, do Lucas, converta o coração do Lucas a Ti, liberta e salva os seus pais, os seus avós, toma os preparativos para o casamento, a vida espiritual e ministerial, meu Pai amado, da Tamires, eu coloco em Tuas mãos. Visita o pastor Rosimar, a pastora Ângela, lá, meu Pai, em Guaçuí, no Espírito Santo, na nossa base missionária. Toma a saúde da Ângela, toma a saúde do Rosimar, meu Pai, abençoa teus servos, tudo que tem se levantado, Pai amado, contra a tua obra naquele lugar, lança por terra. Liberta as crianças, os adolescentes, os jovens ali no Horto Florestal, na cidade de Guaçuí, meu Pai. Levanta obreiros para aquela obra, meu Pai. Abençoa os teus ungidos. Toma o pastor Jorge de Sabarreto. Toma a sua saúde, a sua esposa, a sua filha, seus netos, pastor Ângelo Barreto, trabalha nesta família, Senhor, visita também a saúde da Liliane, a saúde do seu esposo, meu Pai querido, Senhor, meu Pai Raimundo, toda a parentela deles, eu coloco diante de Ti. Toma também, Pai, a tua serva Eunice, o seu filho, meu Pai amado, a sua nora, o seu neto, a Josenice, guarda esta família e livra de todo mal. Toma, Pai amado, Gilson, liberta o Gilson, traga de volta a tua casa, abençoa o diácono Arlindo, abençoa, Pai, a tua serva Rosângela, a subcongregação ali em Rocha Miranda, abençoa os teus servos, abençoa a Célia, abençoa o Cláudio, que estão à frente daquele trabalho e da vitória. Toma também Jussara, meu Pai, desperta Jussara a cada dia, levanta Jussara, toma os filhos, toma os netos, toma Jamile, toma Miguel, guarda, toma em tuas mãos também, Senhor, a tua serva Márcia, o seu esposo Júnior, meu Pai, converta o coração dele a Ti. Toma seu Heitor, meu Pai, toda a sua parentela. Toma também, Pai, tua serva Luci Lisboa, toca na saúde da Luci, levanta a Luci, meu Pai, trabalha na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar e sentimental da Luci, meu Pai. Toma Edilson, trata com ele, faça o teu mover, visita, Pai. Eu te entrego a minha cunhada Nina, lá no quilômetro 32, toma a saúde na Nina, visita ela, visita o Juscelino, que hoje completa mais um ano de vida, abençoa ele, guarda, converta o coração dele a Ti, toma em tuas mãos a Raquel, liberta, toma a Nininha, liberta, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, a cada parente da tua serva, toma em tuas mãos o Oladi, o Olaci, Pai, toda a família Mesquita eu coloco em tuas mãos. Visita também, Pai, a nossa vizinha Luciane, firma ela na tua presença, liberta o seu esposo Genésio, liberta o filho, os irmãos, as irmãs, vai tomando em tuas mãos também a vida, a saúde da Kelly, meu Pai Laureano, toda a família Laureano, Pai, liberta o Niltinho, trata com o Niltinho, aperta onde tu tenha que apertar, converta o coração do Niltinho a Ti, meu Pai, liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma a Dona Cleusa, toma a Jaqueline, toma, Pai, o Alain, liberta, trabalha na vida também da tua serva Edna Maria, visita a Edna, Pai, a saúde dela, toma a sua casa, a sua parentela, toma Edilane, converta o coração da Edilane a Ti, liberta o Viana, restaura, liberta a Jade, a Lívia, o Felipe, o filho do Viano, os irmãos, a mãe. Toma a autoescola Lipe, Pai, prospera, meu Pai, tira de toda dificuldade financeira, abençoa, Pai, teus servos, abençoa também, meu Pai, a tua serva Margarida, Pai amado Pacheco, visita a saúde da Margarida, vai tocando, toca, meu Pai, repreenda o desânimo, a enfermidade, o mal na vida da tua serva, toma o esposo, guarda ele também, toma o Rogério, a sua esposa, levanta a vida do Tiago, Pai, cura, para que o Tiago tenha
tenha uma vida e vida com abundância em Ti, meu Pai. Converta o coração dele a Ti. Toma mais uma vida de entrega a Janaína, a Dona Dice, toma a Vanita também. Trabalha na saúde da Vanita, faça um milagre. Toma o Lauro. Toma os filhos, Pai amado, a neta. Toma em tuas mãos o Antônio Geraldo, trabalha na vida dele, na saúde dele. Toma a filha, toma o neto, toda a parentela. Visita, Pai, teu servo Antônio Geraldo. Toma a Rosemary de Cabuís, meu Pai, visita ela. O trabalho das mãos, a família, levanta, dá vitória. Toma a Glória de Cabuís, meu Pai, seu esposo, seu filho, sua filha, o ministério. A Helena Sanches, de Nova Cidade, sua família, a Lina de Anchieta, o Renato, o presbítero Carlos, meu Pai, toma em tuas mãos o teu ungido, guarda ele no volante daquele táxi, dá livramento, abençoa o seu casamento, abençoa a missionária Cristina, toda a parentela da Cristina, o seu filho, a qual ela pede oração, livra de todo mal, toda a parentela do Carlos, Pai, eu coloco em tuas mãos, meu Senhor, dá vitória, os teus ungidos, Pai. Toma também, Senhor meu Deus, a Célia Dalva lá do Recife, Pai, toda a sua família, a sua casa visita. Toma a Durcília, meu Pai, visita ela, cada nome que ela tem colocado para intercedermos aqui, meu Pai amado. Visita, meu Pai amado, faça um grande mover. Toma a Márcia, da Rua Ibirapuitã, sua família. Toma o Eliseu Gonzaga, a Sônia, a Thalita Gonzaga, seu esposo, guarda essa família. Toma o Marcelo, toma a Andréia, toma o irmão Malafaia, sua esposa, sua neta, guarda essa família, Pai. Toma em tuas mãos a Sônia Maria de Rocha Miranda, a Sueli Mazuca do Éden, a sua parentela, o cantor GVC Azevedo, o pastor Elson Rodrigues, Pai, e a cada um que nos tem pedido oração, meu Pai amado, Senhor meu Deus, ó, nessa noite, vai visitando, meu Pai querido, a cada um que tem entrado. Mais uma vez eu coloco diante de Ti a tua serva Carmen, a sua parentela. Toma, Pai amado, a minha vida, a vida de Luciane. Toma em tuas mãos minhas enteadas, Pai. A vida, meu Pai, de Larissa, o futuro de Larissa, a saúde. Meu Senhor, faça uma obra na vida dela, na vida, Pai, de Lorena, do Hugo, o Theo, o Gael, a Bela. Toma em tuas mãos, toma minha filha, Pai, Jennifer, meu filho Ângelo, os meus netos, Pai, o nosso casamento, a nossa parentela. Visita também aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas. Repreenda a Covid-19, que essas vacinas, Pai, sejam verdadeiras, eficazes para repreender a mortandade. Toma os nossos governantes, Pai. Ó Deus amado, toda a falcatrua, todo o roubo, toda a ganância arranca. Guarda, meu Pai amado, neste final de ano. Guarda, Pai, o teu povo que vai às compras. Livra de assalto, de roubo, de furto, de acidente. Aqueles que vão estar viajando, aqueles que vão estar chegando. Guarda o teu povo, Pai. Livra de todo e qualquer mal. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estão conosco, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus. Chegamos então ao final de mais uma live, mas amanhã, se Deus permitir, às 19 horas em ponto, estaremos aqui então trazendo a leitura do capítulo 7, final do capítulo 6 e capítulo 7 do primeiro livro de Reis. Se você quer aprender mais, se você quer pegar os outros ensinamentos, entre no meu canal do YouTube. E ali você, desde o livro do Gênesis, capítulo 1, todos os estudos estão ali no meu canal do YouTube. Entra, se inscreva, dá um joinha, compartilhe e você vai estar fazendo a obra evangelística, tá bom? Aí na descrição do vídeo tem o meu canal, é só você clicar em cima, acessar e se inscrever e você vai ter todo o conteúdo, pregações do pastor Alberto Brasil, cultos, consagração, culto de domingo, todo o trabalho da igreja, você vai ter o conteúdo no canal do pastor Alberto Brasil. Vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando então esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda igreja diga amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus quem impedirá.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Um grande abraço, meu querido Zeca, para Cida. Grande abraço, pastora Jaqueline, Paulinho Ferreira e todos aqueles que estão conosco. Agora, prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Ser tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.